excelentíssimos senhores embaixadores acreditados em Moçambique, dos países da CPLP, acreditados em Moçambique, caros membros do governo, magníficos reitores das instituições do ensino superior de Moçambique, todo o protocolo observado, minhas senhoras e meus senhores. Na impossibilidade de o magnífico reitor da nossa universidade, o professor Dr. Orlando Quilambo, estar aqui presente, ele incumbiu-me de o representar neste evento e queria, em seu nome e da Universidade Eduardo Mondlane, saudar e agradecer a todos os participantes deste evento. A Universidade Eduardo Mondlane sente-se bastante honrada pela preferência como local de lançamento da versão portuguesa da obra Compreender os Direitos Humanos, Manual de Educação para os Direitos Humanos, que foi elaborada por uma equipe coordenada pela doutora Carla Marcelino Gomes, e por ser um evento que coincide com as comemorações do 17º aniversário da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. Esta obra é de grande importância para a comunidade académica da Universidade Eduardo Mondlane, nomeadamente os docentes, os investigadores, os estudantes, que encontrarão nela mais uma ferramenta didática para aprofundar os seus estudos no domínio dos direitos humanos, contribuindo desta forma para a melhoria da qualidade do ensino nesta universidade, onde os direitos humanos têm tido uma importância cada vez maior. No domínio dos direitos humanos, a Universidade Eduardo Mondlane, através da Faculdade de Direito, criou em 2005 o Centro de Direitos Humanos, uma unidade académica que apoia o ensino, a investigação e a extensão no domínio dos direitos humanos. Através deste centro, têm sido realizadas diversas atividades no domínio de investigação, sendo de realçar a realização, a organização e participação em jornadas do julgamento fictício sobre direitos humanos ao nível nacional e ao nível do continente africano. Estas jornadas têm constituído um evento científico no qual os estudantes de direito do continente africano desenvolvem as suas habilidades como futuros defensores de direitos humanos perante o Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos. Depois de a nossa universidade, através da Faculdade de Direito, ter acolhido a 7ª edição das Jornadas Africanas de Julgamento Fictício sobre Direitos Humanos em 98, no qual participaram 40 faculdades de Direito africanas, em 2012, a nossa universidade acolheu e organizou aqui em Maputo, em parceria com o Centro de Direitos Humanos da Universidade de Pretória, África do Sul, a 21ª edição das Jornadas Africanas de Julgamento Fictício sobre Direitos Humanos, no qual estiveram envolvidos estudantes de 70 faculdades. Importa destacar que, nesta última edição do julgamento fictício, o número de faculdades de direito falantes de português subiu de 3, portanto, que estiveram presentes na 7ª edição, para 10 faculdades, o que é entendido como um avanço substancial na história do Congresso Africano de Julgamento Fictício sobre Direitos Humanos. Por outro lado, a Universidade Eduardo Mondlane, através da Faculdade de Direito, é parte de um programa de mestrado sobre Direitos Humanos e Democracia em África, que iniciou em 2000, coordenado pelo Centro dos Direitos Humanos da Universidade de Pretória, na África do Sul, que envolve 12 faculdades. Neste âmbito, a Universidade Eduardo Mondlane recebe todos os anos estudantes provenientes de outras universidades africanas que fazem parte da rede para frequentar um semestre com vista a complementar os seus estudos e obter o grau de mestre em Direitos Humanos. A Universidade Eduardo Mondlane está igualmente a implementar um projeto de cooperação interuniversitária com universidades flamengas dedicada aos direitos sexuais, direitos reprodutivos e HIV/SIDA. O projeto visa fortalecer o papel da UEM como a instituição de referência no domínio de ensino, pesquisa e extensão em matéria de saúde reprodutiva e HIV/SIDA. Na prossecução deste objetivo, em 2012,
a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, através do Centro de Direitos Humanos, lançou a primeira edição da revista de Direitos Humanos, cujos artigos são fruto do trabalho de pesquisa de docentes, estudantes do curso de Direito e dos colaboradores do Centro de Direitos Humanos, que são membros, ao mesmo tempo, do projeto de cooperação interuniversitária já referido. A obra Compreender Direitos Humanos, Manual de Educação para Direitos Humanos, reforça a base de recursos disponíveis para o ensino, investigação e extensão no domínio de direitos humanos na Universidade Eduardo Mondlane. Termino esta intervenção desejando aos presentes e à comunidade dos países da língua portuguesa um feliz 17º aniversário e êxito na consolidação das suas atividades para uma maior coesão e cooperação entre os nossos países. Muito obrigado pela atenção. Muito boa tarde a todos. Senhor Ministro José Luís Guterres, que nos honra com a sua presença aqui, seja bem-vindo a Moçambique. Senhor Vice-Ministro Alberto Nkuntumula, Senhor magnífico Vice-Reitor da Universidade Eduardo Mondlane, Senhor Embaixador Faisal, cá estamos representante da presidência da CPLP, senhoras embaixadoras, minhas queridas amigas aqui presentes, junto à CPLP, junto ao governo moçambicano, presumo que, e representantes também do governo português junto à CPLP, Carlos Marques, senhor Provedor da Justiça, que meu amigo Abudo não está aqui hoje, mas espero que ele nos deva acompanhar em algum momento, senhor Presidente da Comissão de Direitos Humanos de Moçambique, Dr. Custódio Duma, senhor Desembargador Henrique Nelson Calandra, representante da União Internacional de Juízes da Língua Portuguesa, o senhor Bastonário não está cá, vejo está a sua cadeira tanto vazia, mas pronto, saúdo da mesma maneira. Caros delegados e membros das delegações, Estados-membros aqui presentes que vêm participar ao Conselho de Ministros da CPLP, demais autoridades aqui presentes, digníssimos estudantes, docentes, investigadores da Universidade Eduardo Mondlane e de outras universidades aqui presentes aqui em Moçambique, minhas senhoras, meus senhores. Eu sinto-me de veras honrado e ao mesmo tempo emocionado como antigo membro da Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, onde por 6 anos representei Moçambique. E numa das sessões fui relator da Comissão dos Direitos Humanos em Genebra. Isso para mim é prestigiante participar numa cerimônia desta natureza, porque me relembro os bons e os grandes momentos que passamos na Comissão dos Direitos Humanos. Eu vejo a presença de Timor aqui, que foi uma causa, ministro, se não se lembra, quantas vezes nós tivemos que suar a camisola para podermos ver a causa de Timor ser defendida e ser batalhas ganhas, algumas batalhas perdidas, mas nunca a guerra perdíamos. Não perdemos a guerra. O ministro Guterres perfeitamente lembra-se disso, os vários momentos que passamos em Genebra, na Comissão de Direitos Humanos. E recordo-me, quando vejo que estamos aqui numa semana destas, numa das sessões, num intervalo, encontrei-me com o ex-ministro dos Estrangeiros da Indonésia, o Ali Alatas, num corredor, e tínhamos perdido uma votação. Eu disse assim ao ministro, senhor ministro, o senhor ganhou a batalha, mas não ganhou a guerra. E vamos continuar. E ganhamos hoje. Timor está aqui presente conosco, país independente, soberano, membro da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. Por isso eu gostaria que saudássemos Timor. As minhas palavras são de agradecimento à Faculdade de Direito e à Universidade Eduardo Mondlane, na pessoa do seu vice-reitor, magnífico reitor, também na pessoa do diretor da Faculdade de Direito aqui da nossa universidade,
em acolherem esta iniciativa que é de veras importante. E também não podia calhar no melhor dia que o dia 17 de julho de 2012, 13, porque hoje comemoramos 17 anos da fundação da CPLP. E este é um presente que nos é dado neste dia em que celebramos 17 anos, que foram longos anos que percorremos para atingirmos a uma obra como esta, que estamos aqui hoje a lançar, de grande importância para os nossos, não só para os estudantes, professores, investigadores, como também para nós próprios, para orientar as nossas próprias vidas. Aproveito ainda para destacar a presença das instituições nacionais de direitos humanos de Moçambique e de representantes dos observadores consultivos da CPLP, da Comissão de Direito e Justiça. A vossa presença reitera o compromisso partilhado de defesa e promoção dos direitos humanos, um sinal inequívoco da contínua aproximação dos atores-chave nesta temática, com os quais a CPLP trabalha e com quem pretende fortalecer a parceria em benefício da nossa comunidade. Minhas senhoras, meus senhores, é com especial satisfação que hoje aqui me encontro para abordar uma matéria que nos é muito querida e que a CPLP tem defendido e promovido ativamente desde a sua gênese. Ao criarem a CPLP em 1996, os chefes de Estado e do Governo reconheceram o potencial das relações históricas, culturais e humanas entre os seus povos para fundar um projeto mobilizador, para abrir caminhos comuns e solidários para os seus cidadãos. A CPLP, procurando usar a força dos seus 8 Estados-membros, geograficamente descontínuos e inseridos em diferentes contextos de integração regional, espalhados por 4 continentes, assume o desafio de contribuir ativamente para a proteção e promoção dos direitos humanos enquanto princípios e valores estruturantes da nossa comunidade. Assumimos, desta forma, o desafio de ser um espaço de cooperação, fraternidade e amizade entre povos que partilham não só o elemento linguístico-cultural, mas também outros valores comuns que nos identificam como a paz, a democracia, os direitos humanos, o desenvolvimento e a justiça social. O espaço da comunidade é um espaço onde a defesa e a promoção dos direitos humanos se assumem como condições indispensáveis para o desenvolvimento e progresso dos nossos povos. As senhoras e meus senhores, a defesa e a promoção dos direitos humanos são indissociáveis a objetivos que a CPLP procura em todos os seus projetos de cooperação. A CPLP tem incrementado o seu papel enquanto promotora de cooperação para o desenvolvimento, intervindo em áreas desde a saúde, o género, o empoderamento da mulher, direitos humanos das pessoas com deficiência, trabalho infantil, proteção social, juventude, educação para a cidadania, migrações para o desenvolvimento, ambiente, segurança alimentar, entre outras. Entendemos que a comunicação e a troca mútua de experiências e boas práticas, aos mais diversos níveis, são imprescindíveis para que a organização possa obter o conhecimento que virá ulteriormente a informar opções políticas e estratégicas. Nesta senda, encontramos hoje na Universidade Eduardo Mondlane para o lançamento da versão em língua portuguesa do manual Compreender os Direitos Humanos. Vemos nesta obra uma nova e importante ferramenta sobre os direitos humanos, especialmente vocacionada para os profissionais, mas igualmente preparada para ser acessível a todos e, como tal, disponível gratuitamente na internet desde o dia 30 de maio passado. Confiamos que esta obra pode contribuir para o reforço da consciencialização dos nossos cidadãos
para esta temática e contamos com as entidades presentes hoje nesta cerimónia como principais parceiros para a sua disseminação. Minhas senhoras e meus senhores, lamentavelmente, milhões de pessoas nascem e morrem sem nunca saberem que são titulares de direitos humanos e, por esse facto, incapazes de apelarem aos seus governos para que cumpram com as suas obrigações e compromissos. As restrições ao pleno gozo de todos os direitos humanos resultam em violações sérias da segurança humana, ameaçam a existência de um grande número de pessoas, contribuem para a sua vulnerabilidade à violência e para o seu silêncio a nível social, político e econômico. Portanto, os conceitos de segurança humana, direitos humanos e desenvolvimento humano são coincidentes, contingentes e reforçam-se mutuamente. O caminho ainda é longo, mas já foi muito mais longo e a CPLP pretende, com o apoio de todos, conjugado com iniciativas como esta, contribuir para a melhoria progressiva das condições de vida dos seus cidadãos. Acreditamos que juntos podemos fazer a diferença, utilizando aquilo que de melhor temos e buscando na solidariedade intracomunitária o apoio indispensável ao progresso das nossas sociedades e ao desenvolvimento sustentável de todos e de cada um de nós. Contem conosco. Muito obrigado pela atenção que me dispensaram. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, é uma honra indescritível e uma alegria imensa poder estar hoje aqui a lançar o livro Compreender os Direitos Humanos, que é um projeto que é acarinhado por nós, Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que hoje aqui represento. Dizia eu, é um projeto acarinhado por nós já há cerca de 6 anos e que só viu a luz do dia agora, hoje, precisamente. O livro ainda não estava acessível na versão papel até hoje, são os primeiros a vê-lo, devo dizer, e portanto, como eu dizia, é uma alegria imensa poder estar aqui em Moçambique no lançamento pela primeira vez deste manual. Cumpre-me, em nome do centro que aqui hoje represento, apresentar as mais calorosas saudações académicas aos nossos anfitriões, naturalmente, à Universidade Eduardo Mondlane, à Faculdade de Direito, mas também à CPLP, que foi, no fundo, a cola que juntou todas estas possibilidades, foi a ponte que permitiu que este projeto saísse dos nossos sonhos e estivesse aqui hoje conosco, mas também com o mundo inteiro, porque está lançado, como dizia o Sr. Embaixador há pouco, na internet desde o dia 30 e com acesso gratuito. Vou fazer uma viagem convosco, despretensiosa, simples, que no fundo é a filosofia que está subjacente ao livro, ou seja, apresentar de forma simples o que são os direitos humanos. É essa a filosofia subjacente ao livro, simplificar algo que só pode ser simples, que é precisamente a promoção e a defesa dos direitos humanos. É difícil na prática, mas pretende-se com este livro que se torne um pouco mais fácil. Ele pretende ser uma ferramenta. Assim, desde logo, eu começaria por fazer o enquadramento que começa no Centro de Direitos Humanos de Graz, na Universidade, que fica na Áustria, já que o projeto originalmente veio daí. Ele está traduzido em 16 línguas, sendo que a ausência da língua portuguesa era uma ausência por demais notada. Daí que nos tenham convidado ao Centro de Direitos Humanos para fazermos a adaptação, a tradução da versão em língua portuguesa. Desde que recebemos o convite, percebemos a importância do que estava em causa, dado que se trata de um projeto mundial, que está a ser utilizado como ferramenta pelo mundo inteiro. Poderão aceder ao site de Graz e terão todas as outras línguas e os materiais de formação,
Projeto este que, aliás, já foi reconhecido pela Unesco e há pouco tempo tivemos já a oportunidade de fazer parte de um folheto que foi precisamente apresentado na Unesco. Portugal já entrou, a versão em língua portuguesa já entrou, através de Portugal na altura, através do nosso centro, nesse folheto, como uma boa prática apresentada pela Unesco. Porém, assim que recebemos o convite para fazer a tradução, rapidamente nos apercebemos de que era necessário dar-lhe uma dimensão lusófona. A língua portuguesa é falada em vários países, daí que não faria sentido que só Portugal estivesse envolvido. Assim sendo, conversámos com a CPLP, que nos pareceu o parceiro ideal para tal demanda, e em boa hora os meus caminhos se cruzaram com os do Dr. Manuel Lapão, que foi com quem eu conversei a primeira vez sobre este projeto, e em boa hora ele achou que fazia sentido o que eu estava a dizer, e daí que tínhamos partido para esta parceria que só nos tem dado alegrias, devo dizer com todo o coração. Não posso deixar de apresentar a equipa. Eu coordenei esta equipa com o professor Dr. Vital Moreira, mas de facto ele não teria sido possível, o livro não teria sido possível sem a participação de cada uma das pessoas que enuncio ali e outras que nos foram ajudando ao longo deste projeto. É, portanto, um trabalho de equipa. Eu saliento que, para além dos nossos investigadores do centro, sentimos a necessidade, precisamente porque entendemos que este projeto só poderia ter uma dimensão lusófona, sentimos a necessidade de convidar investigadores de cada um dos países, estando, portanto, também Moçambique representado, mas todos os países estão. E porquê? Porque também entendemos que este livro só faria sentido se fosse também uma ferramenta para divulgarmos a produção científica, académica de cada um dos países. Daí que tenha sido um objetivo nosso e felizmente conseguido, que fazer uma recolha da produção científica em cada um dos países. É certo que ela é mais prolífera nos países que outros, mas conseguimos recolher elementos de todos os países e tenho a certeza que a divulgação deste livro só vai entusiasmar ainda mais os investigadores e quem escreve estas matérias para que possamos desenvolver. Continua a lista dos agradecimentos, que vão desde o início da feitura do livro, de perguntar quais são as melhores opções para a tradução de determinada palavra, de determinado conceito, às vezes conversas de circunstância, mas que se revelavam extremamente importantes para o projeto, até ao fim, em que já estava o livro escrito, digamos assim, mas em que nós já o tínhamos visto tantas vezes que já precisávamos de pessoas de fora para nos ajudarem a rever, porque já tínhamos a memória completamente viciada, já não víamos gralha, já não víamos nada. Daí que o papel desempenhado por estas pessoas que nos ajudaram na revisão de provas, 3 delas aqui presentes, o Dr. Manuel Clarote Lapão, não, 2, o Dr. Mário Mendão, aqui presentes, e todas as outras que figuram ali e que nos ajudaram para levar a obra a bom porto. Uma das preocupações que tivemos na tradução foi justamente a traduzir todas as palavras, mesmo aquelas que fazem parte do nosso uso corrente, empowerment, accountability, stakeholders, aquelas inglesas que nós já utilizamos no dia-a-dia, mas foi nosso esforço, foi nossa intenção traduzir todas as palavras e todos os conceitos. Daí que tenha sido um projeto moroso. Só não conseguimos traduzir uma, que foi internet. Mas ainda vamos mudar isso, ainda vamos mudar. Rede eletrónica ou algo assim, não sei. Depois, outro dos objetivos do projeto era que houvesse rigor técnico nos conceitos, como eu dizia, não só os conceitos jurídicos que estão presentes ao longo do livro, claro, mas também de outras ciências que fazem parte de uma boa compreensão do livro, designadamente a área das ciências da educação e da pedagogia, que são fundamentais na parte das atividades para fazerem em aula.
Por outro lado, havia ainda um outro objetivo, que era a criação do sítio da internet, ou seja, nós entendemos que este projeto deve ser o mais aberto possível e o mais acessível possível, e a rede maior que nós temos mundialmente é, de facto, a internet. Por isso, com a ajuda da CPLP, a ajuda financeira da CPLP, conseguimos cumprir mais este sonho, que era libertar o livro das prateleiras, das bibliotecas, dos gabinetes, e lançá-lo para o mundo, de modo que o maior número possível de pessoas tenham acesso ao mesmo e aos seus ensinamentos. Há um outro objetivo que se prende também com esta ideia de disseminação, mas também com a ideia de apropriação local da obra e do projeto, e que nós pensamos que se poderá conformar através de um lançamento local individualizado em cada um dos países de língua oficial portuguesa. Nós gostaríamos que esse lançamento local em cada um dos países fosse acompanhado de um conjunto de ações de formação para as quais nós pediremos a participação de professores, de investigadores, de formadores locais, no sentido de participarem nessas ações de formação que pretendem formar multiplicadores da ferramenta que é o livro. Falando do livro propriamente dito, ele começa por uma introdução ao sistema de proteção de direitos humanos, portanto, quem não está muito familiarizado com como é que tudo isto funciona, designadamente a nível universal, poderá ler esse capítulo, e o livro pode ser lido por capítulos, ou seja, não está ligado. Se me interessa, por exemplo, o capítulo da não discriminação, eu posso ler esse capítulo sem necessidade de ler os outros, porque cada um deles funciona como um capítulo autónomo. Como eu dizia, depois tem vários capítulos temáticos que veremos a seguir quando estivermos a ver o site do livro. Tem uma lista de atividades que se podem executar em sala, em salas de aula, em sessões de formação, etc. E ensina a própria metodologia que deve acompanhar o livro. Como eu dizia, há ainda uma parte 4, que é uma novidade na versão em língua portuguesa, que as outras versões nas outras línguas não têm, mas que resulta precisamente de nós entendermos que a produção científica, literária de cada um dos países deveria figurar num capítulo à parte, e então daí que haja um capítulo à parte com a bibliografia em língua portuguesa, relativa a todos os capítulos. Tal como eu já não me canso de referir, e já o fiz aqui hoje, uma das particularidades precisamente do livro é a sua dimensão lusófona, daí que para nós seja tão importante fazer o seu lançamento em cada um dos países, e não é de sumenos importância o facto de a primeira vez que o livro vê a luz do dia ser num dos países que não Portugal, que é de onde vem a equipa principal. Portanto, isso só vem, é simbólico também desse ponto de vista. É adaptável a vários níveis de ensino. O livro tem uma componente de introdução, depois tem uma parte a seguir que é o saber e o convém saber, que é mais profundo, ou seja, podemos ler uma parte ou outra de cada capítulo, consoante o nível de profundidade que queremos ler. E depois, quando queremos ainda ir mais fundo em determinada matéria, basta-nos ir à bibliografia no final. Mas, como eu dizia, uma das particularidades é que é adaptável a todos os níveis de ensino, inclusivamente desde o pré-primário até ao superior, desde que os formadores e os professores utilizem as ferramentas corretas do livro. Por outro lado, ele é adaptável a todos os tipos de ensino, tanto o formal, nas escolas, como o não formal, nas ações de formação e no informal. Apresentam-se-nos desafios. Este aqui é o princípio da viagem, não é? O dia hoje é o princípio da viagem, não é o fim. Sim. E então temos tido um enorme fluxo de pedidos de pessoas que querem comprar o livro, o que não é possível com esta edição, uma vez que ela é gratuita, graças ao contributo da CPLP. Daí que o mais provável é que haja edições futuras, essas sim de caráter comercial, mas o que nos alegra muito saber que há essa demanda pelo livro. Outro desafio que ainda teremos de implementar é uma segunda fase do projeto, é justamente que o lançamento seja feito em cada um dos países.
E essa é uma fase sobre a qual vamos começar a trabalhar agora que chegou ao fim a primeira fase, que era ter o livro pronto e cá fora. Para isso, nós vamos precisar de identificar parceiros locais em cada um dos países mencionados, de modo a organizar o lançamento e a formação. O que nós queremos é que cada um dos países onde isto vai ser lançado, este projeto, sejam os protagonistas do projeto. E daí que serão os nossos parceiros, os nossos futuros parceiros, alguns já estão identificados, outros ainda não, serão eles que nos dirão o que é mais aconselhado no seu país, tanto quanto à forma de lançamento, à data, como à forma e ao público-alvo das formações. Portanto, como veem, isto é uma viagem fascinante, que está agora no princípio, mas que precisa muito de parceiros locais. Não é a equipa técnica que vai definir o projeto com cada país, não, é o país que define e depois nós vamos nos adaptando consoante as necessidades locais. Agora, eu só para terminar apresentaria o site. Poderemos fazer uma visita, farei convosco uma visita guiada ao site, onde podemos ver toda a documentação que eu estive a referir. Ora, cá está. Tanto podemos entrar pelo site da CPLP, onde aliás figura na primeira página, nas notícias, precisamente o acontecimento que estamos a viver aqui hoje, ou podemos entrar pelo site do Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que é onde está alojado o livro com os respectivos materiais de formação. Se pudesse, é do meio, se pudesse, onde diz Manual de Direitos Humanos, que é isso, justamente. Bom, e este é o site onde poderão encontrar o livro. Vemos que aqui, do lado esquerdo, eu não vou abrir porque é muito pesado, podemos encontrar todo o livro e poderão descarregar o livro todo de uma só vez. Depois aqui podemos entrar nos capítulos. Aqui. Sim. Ao entrarmos nos capítulos, imaginemos que nos interessa estudar algo sobre os direitos humanos das mulheres ou das crianças. Então, como eu disse há pouco, não precisamos de abrir o livro todo, vamos só ao capítulo que nos interessa e abrimos, e então só aparecem aí as cerca de 20, 30 páginas, que é mais ou menos a dimensão de cada capítulo, e estão eles todos ali e nós só abrimos aqueles que precisamos de abrir. Depois podemos ir aqui. Aqui esta parte verdadeiramente importante, todas as partes são importantes, naturalmente, mas esta é fundamental para quem quer utilizar o livro como ferramenta de trabalho, ou em aulas, ou em formação. Aqui nós podemos encontrar, outra vez, a mesma listagem de capítulos, e vamos encontrar materiais de trabalho, ou seja, vamos encontrar ali projeções de PowerPoint prontinhas. Por exemplo, eu se quero dar uma aula sobre direitos humanos das crianças, por exemplo, entro aqui nesta secção dos materiais de formação, vou à parte, por exemplo, aqui dos direitos humanos da criança, abro e sai uma apresentação em PowerPoint prontinha para eu levar para a minha aula e completamente em consonância com o texto do livro. Depois, abrindo ali a secção dos materiais de formação, é esta a imagem. Nós temos em PowerPoint e em PDF, porque nem todas as pessoas conseguem descarregar o PowerPoint, mas PDF conseguem, daí que nós tenhamos os dois formatos, todos estão em ambos os formatos. A grande facilidade do PowerPoint é que é descarregar para a nossa pena e levar para a sala de aula e apresentar a projeção com a certeza de que aquele trabalho já passou por imensos professores, está visto e revisto e está atualizado e podemos passá-lo imediatamente na sala de aula. Depois, para quem imaginemos que teremos de dar formação ou aulas noutra língua que dominamos, também podemos entrar no site, através deste link entramos no site da Universidade de Graz e aí encontramos as outras 16 línguas. Ou temos um amigo ao qual gostaríamos de transmitir este conhecimento, então dizemos, olha, vais a este site e encontras lá 16 línguas.
Este é o site de Graz, o site original do projeto, e o nosso está feito à semelhança deste, ali poderão ver a lista das línguas existentes. O português ainda está a chegar, mas na verdade já chegou, estávamos à espera do dia de hoje para podermos libertar também ali. Portanto, agora quando sair daqui vai ser a primeira coisa que vou fazer, podem pôr no site, porque não queria deixar de ser este o primeiro local a apresentá-lo. Bom, terminámos a viagem pelo manual, espero que tenham gostado. Para mim está a ser uma viagem fascinante e será ótimo poder tê-los como meus companheiros, ou eu ser vossa companheira nesta viagem. Gostaria de terminar apenas com uma história que me acompanha, me ilumina quando é preciso, e que eu acho que vem muito a propósito do que estamos aqui a viver hoje. E vou tentar ser rápida. A história passa-se na Ásia e é a história dos pauzinhos, não sei se alguns conhecerão, mas eu adaptei-a ao nosso livro. E então na Ásia foi dada a oportunidade a um mandarim de conhecer o inferno e o paraíso, ainda enquanto vivo, durante a sua vida. E ele ficou muito agradecido, porque assim já sabia o que é que o esperava quando falecesse. E lá foi ele conhecer o inferno e o paraíso. Perguntaram-lhe, o gênio perguntou-lhe quem é que ele queria conhecer primeiro. Ele disse o inferno. Foram ao inferno, chegou lá, e para grande espanto seu, era tudo muito bonito, a natureza perfeita, as árvores verdes, a água cristalina, os animais, e ele achou estranho, porque não era a sua visão do inferno. E perguntou, mas isto é um inferno? Não é fogo e aquelas coisas, aquelas imagens que nós temos, aqueles estereótipos? Não, isto é um inferno. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, mas qual é o problema do inferno? Percebeu que não havia pessoas. E então disse, já percebi, é porque não há pessoas, é isso? E o gênio disse, não, há pessoas, então leve-me a elas, se calhar é que eu vou perceber o que é o inferno. Chegou lá e as pessoas estavam num banquete faustoso, comida não faltava, bebida também não, o que faltava lá era alegria, era paz. Porquê? Porque estavam todos a discutir, a brigar, em luta. E apesar de a natureza ser perfeita, apesar de não faltarem víveres nem bebida, não havia paz, não havia alegria naquela mesa, pelo contrário. E ele olhou para um lado, olhou para o outro e percebeu porquê. Estávamos na Ásia e eles comiam com os pauzinhos. Os pauzinhos tinham 1 metro de comprimento. Agora, imaginem o que é estarem à mesa com os pauzinhos. Claro que estava sempre a acertar no nariz, na cabeça, na orelha do vizinho, que depois se chateava, não é? E depois dizia, depois retribuía da mesma forma, e estavam nisto. E ele percebeu que o inferno era isto, era o conflito, eram os pauzinhos na cabeça uns dos outros. Aí percebeu, pois, ok, percebi, vamos embora, vamos ao inferno, vamos a ver o paraíso. Chegaram ao paraíso, a mesma coisa, natureza perfeita, comida em quantidade, bebida também, e ele disse, não havia pessoas, vamos às pessoas, chegaram, estavam na mesma, também num banquete. Aí chegado, ele percebeu, enfim, o que era o paraíso, que eram as pessoas a darem-se bem, a serem amigas, felizes, reinava a alegria. Mas os pauzinhos também estavam num metro. Também tinham o comprimento de 1 metro. Só que o que é que perceberam no paraíso? No paraíso perceberam que os pauzinhos tinham 1 metro, porque na verdade era para alimentar a pessoa da frente, o outro, o próximo. Isto são os direitos humanos, no meu entender. É a capacidade de cada um alimentar o que está à sua frente. E se os pauzinhos na nossa história forem o nosso livro, então já teremos feito alguma coisa boa. Muito obrigada. Sua Excelência José Luís Guterres, Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Democrática de Timor-Leste. Sua Excelência Alberto Nkutumula, Vice-Ministro da Justiça da República de Moçambique. Excelentíssimo Professor Ângelo Macuaco, Vice-Reitor da Universidade Eduardo Mondlane. Excelentíssimo Senhor Embaixador Murad Murarji, Secretário Executivo da CPLP. Excelentíssimos senhores embaixadores e representantes dos Estados-membros, excelentíssimo senhor professor Dr. Armando Dimande, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Mondlane, excelentíssimo senhor Dr. Custódio Duma, presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da República de Moçambique,
Minhas senhoras, meus senhores, sentimos-nos honrados pelo convite que nos foi endereçado para testemunhar o lançamento da versão na língua portuguesa do Manual Compreender os Direitos Humanos e manifestamos por isso o nosso apreço à Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, ao Secretariado Executivo da CPLP, e a isso acresce a feliz coincidência deste lançamento com o dia do 17º aniversário da criação da CPLP, que é motivo de regozijo para todos os Estados-membros e, naturalmente, para Moçambique, entanto que país que preside neste momento a CPLP. Saudamos e felicitamos a doutora Carla Marcelino Gomes pelo seu papel na coordenação e a toda a equipe que colaborou para a tradução da publicação do manual que acaba de ser lançado e muito em particular pela excelente apresentação, a excelente viagem que nos proporcionou esta tarde. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, a cerimónia que está prestes a terminar constitui mais uma demonstração do empenho e compromisso da CPLP para com a promoção e proteção dos direitos humanos no espaço da nossa comunidade. Com efeito, ao longo destes 17 anos da sua existência, a nossa comunidade tem logrado progressos dignos de realce no que a promoção e proteção dos direitos humanos diz respeito, fruto de uma articulação e concertação cada vez mais estruturada entre os Estados-membros, a qual tem permitido salvaguardar a paz, segurança, estabilidade, condições essenciais para o usufruto dos direitos humanos por parte dos cidadãos dos respectivos países. O Manual Compreender os Direitos Humanos encontra-se, como foi dito aqui, traduzido em 16 idiomas, fato revelador do seu valor universal e do caráter universal dos direitos humanos. Por outras palavras, a obra cujo lançamento acabamos de presenciar constitui uma referência bibliográfica obrigatória. Daí também termos achado que a Faculdade de Direito, e desde já o nosso apreço também ao diretor da faculdade, era o local ideal para fazermos proceder-se a este lançamento. Por isso, regozijamos também pela oportunidade e privilégio de tomarmos contacto com esta obra, cuja importância transcende as nossas geografias individuais e as fronteiras da CPLP. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, é nossa expectativa, e estamos certos de que ela será correspondida, que a obra esteja não apenas disponível, mas acessível para os milhões dos nossos concidadãos, contribuindo assim para a massificação da cultura universal dos direitos humanos. Acreditamos que uma maior educação e sensibilização sobre os direitos humanos estimularão uma participação mais proativa e interventiva dos cidadãos na vida política, económica, social, cultural, nas suas comunidades, nos nossos países e no conjunto da CPLP, consolidando deste modo o espírito de pertença comum e do compromisso partilhado rumo à nossa integração. Deixamos expresso, finalmente, o nosso compromisso de colaborar na disseminação do manual, encorajando também os nossos parceiros, nomeadamente as organizações da sociedade civil, a colaborarem na divulgação do presente manual e na sensibilização sobre o tema dos direitos humanos. Bem-haja o manual Compreender os Direitos Humanos. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Eu tenho a árdua tarefa de ser o último, porque tudo já quase foi dito e tivemos ilustres apresentações e discursos. Não sei o que sobra por dizer no lançamento deste precioso manual sobre os direitos humanos. Mas eu vou começar por saudar a mesa, Sua Excelência, o Vice-Ministro da Justiça, o
o vice-reitor da Universidade do Admolane, o secretário-geral da CPLP, o representante de Moçambique na CPLP, o senhor ministro Guterres, que nos honrou com a sua presença, o senhor diretor da Faculdade de Direito, a doutora Farida, que está aqui, esteve aqui há pouco tempo, é membro da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Eu tenho a honra de participar pela segunda vez na cerimônia do lançamento deste manual, Compreender os Direitos Humanos. A primeira vez foi em Lisboa, não necessariamente o manual, mas foi lançada a sua versão eletrônica ou digital. E nessa altura participava eu na cerimônia da instalação ou da criação da rede dos provedores e das comissões nacionais de direitos humanos e outras instituições nacionais de direitos humanos da CPLP. E esta é a segunda vez que eu participo aqui hoje neste anfiteatro da Faculdade de Direito. Está de parabéns por isso a CPLP, estão de parabéns também o Centro de Direitos Humanos da Universidade de Coimbra e da Faculdade de Direito aqui da Eduardo Mondlane. Eu reitero que é uma grande honra, porque este manual é de direitos humanos. Uma área de extrema importância para nós, e principalmente para os cidadãos, na medida em que persistem os desafios do tratamento da pessoa humana com dignidade. Nós nascemos todos iguais e temos que ser tratados como tal, para que possamos viver com a nossa dignidade respeitada. E por outro lado, é uma honra também, porque não há tantos manuais assim de direitos humanos. E se os há, poucos são em português. Conheço muitos manuais de direitos humanos, em inglês, em francês, até porque uma boa parte dos mecanismos de proteção dos direitos humanos no mundo funcionam na língua que não é nossa, a língua portuguesa, que é a nossa língua oficial e a nossa língua de trabalho, a língua pela qual nós defendemos e protegemos os direitos humanos dos cidadãos. Então, para mim, mais uma vez, é uma grande honra ter este manual em português. O outro dado que é muito importante é que as nossas faculdades de Direito em Moçambique começaram a lecionar direitos humanos há bem pouco tempo, se calhar 5 ou 10 anos atrás, e muitos dos nossos juristas, juízes, procuradores, advogados, não tiveram a possibilidade ou a oportunidade de estudar uma forma aprofundada os direitos humanos, fora daqueles que, obviamente, foram estudar em outros países, como o Centro de Direitos Humanos da Universidade de Pretória, aqui ao lado, onde muitos colegas lá fizeram seus mestrados. E como Comissão Nacional dos Direitos Humanos, e agora também o Mecanismo Nacional de Contra a Tortura, em Moçambique, este livro tem muitos significados. Posso destacar pelo menos 2. O primeiro é que vai preencher um grande vazio nas nossas bibliotecas sobre a matéria específica de direitos humanos, para que seja bem compreendida. A segunda é que nós elegemos este manual, ainda em Lisboa, quando se lançou a sua versão digital, como um instrumento de trabalho. Vamos usar este manual como nosso instrumento de trabalho. Porque muitas violações de direitos humanos, em muitos lugares, não só em Moçambique, acontecem por desconhecimento. Por um lado, daquele que viola, e por outro lado, da vítima. E também, outras vezes, por um sentimento generalizado de impunidade. E o sentimento generalizado de impunidade, muitas vezes cresce, porque, de facto, as instituições que deviam, as instituições de proteção, ou os mecanismos de proteção, elas não funcionam como deve ser. E como mencionei um pouco antes, algumas não funcionam como devem ser, simplesmente
porque não conhecem de uma forma aprofundada as questões sobre direitos humanos. E numa pesquisa em que eu participei há pouco tempo, procurávamos ver quais são as sentenças em Moçambique, ou as decisões judiciais, ou mesmo de mecanismos de proteção dos direitos humanos que mencionavam alguma convenção, algum documento sobre direitos humanos. E são poucas, ou quase inexistentes. Então, a ausência desse conhecimento também cria dificuldades tanto aos advogados que trabalham com os direitos humanos, assim como aos procuradores e juízes que devem depois tomar alguma decisão sobre os direitos humanos. E aí cresce o sentimento generalizado de impunidade. Um vazio que este manual vai preencher, ou seja, vai ser um instrumento de trabalho. E é por isso que eu reitero mais uma vez a importância deste manual. E gostaria de finalizar dizendo que nós, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos de Moçambique, vamos sim usar este manual como um daqueles pauzinhos e vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que os direitos humanos dos moçambicanos sejam promovidos também através deste manual. E muito obrigado.